combate às drogas mobiliza alunos de enfermagem da PUC Barreiro. Encontro Internacional de Jornalismo e Religião discute avanços na cobertura de temas religiosos na América Latina. E se você vai fazer o vestibular da PUC Minas no próximo domingo, não deixe de assistir o programa de hoje. Dicas preciosas serão dadas a todos os candidatos que estão em busca do sucesso na maratona de provas. Hoje é dia 6 de novembro, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. O curso de enfermagem da PUC Minas Barreiro recebe até amanhã, dia 7, inscrições para o curso de capacitação para a formação de multiplicadores no combate aos usuários de crack, álcool e outras drogas. As aulas acontecem no próximo sábado, dia 9, de 8 da manhã às 4 da tarde. Os interessados devem procurar a coordenação de extensão no endereço que aparece na tela. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. O curso é gratuito. Mais informações pelo telefone 3328-9521 ou através do e-mail extensãobar@pucminas.br. Após a eleição do Papa Francisco, os olhos da imprensa mundial se voltaram para a América Latina. As coberturas religiosas nunca foram tão destacadas quanto no ano de 2013. Discutir esse avanço recente foi o tema do primeiro Encontro Internacional de Jornalismo e Religião no campus Coração Eucarístico. No debate, importante proposta é apresentada aos participantes: a inserção da religião nas políticas públicas. Existia todo um momento anterior na formação da modernidade, o século XIX e o XX, muito marcado pela ideia de que a religião fazia parte de escolhas privadas, de questões privadas e que deveria ser exercida, né, e praticada na sua casa, na sua vida privada. O que a gente vê é que depois da década de 90, especialmente 80 e 90, um boom de religiões e cada vez mais religiosos querendo participar do debate público. Então, o debate hoje em dia está em torno desse como as religiões elas devem estar na esfera pública e como elas devem praticar política. A cobertura jornalística de assuntos religiosos foi o tema principal que conduziu o evento e gera preocupação. Segundo a presidente da Associação Internacional de Jornalismo e Religião, Maria Paz Lopes, atualmente há poucos jornalistas especializados em religião. Ela critica também a falta de neutralidade nas notícias e aponta que a imparcialidade é fundamental na cobertura de qualquer setor. Quanto mais neutralidade, melhor para todos. Para o sociólogo e também jornalista argentino Pedro Brigger, o despreparo dos jornalistas que cobrem assuntos religiosos é ainda grande. A falta de conhecimento da área e a incorporação de opiniões pessoais nas matérias é um problema recorrente. Como exemplo, ele cita o termo fundamentalismo, nascido do protestantismo americano e que hoje é diariamente usado nas notícias sobre o islamismo, como uma característica negativa associada ao terrorismo. Contribuyendo a dar uma imagem negativa global do Islã no mundo. Está chegando a hora de mais um vestibular da PUC Minas. As provas em Belo Horizonte e unidades da região metropolitana acontecem no próximo domingo, dia 10. Esse é o momento mais aguardado para milhares de jovens que enfrentaram meses de ansiedade, dedicação e muito estudo. No estúdio de hoje, recebo o professor Félix de Araújo Souza, coordenador do Centro de Registros Acadêmicos da Universidade. Ele vai dar algumas dicas e informações sobre o processo seletivo da melhor universidade privada do Brasil. Professor Félix, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado, é sempre um prazer. Professor, quais são as novidades para essa edição do vestibular da PUC Minas?
Em termos de estrutura do processo seletivo, não há grandes novidades. As novidades são a oferta de novos cursos, o curso de comunicação social na área de cinema e audiovisual e a oferta de cursos de engenharia de produção nas unidades do Coração Eucarístico e também na unidade Poços de Caldas. Em relação ao número de inscritos que vão fazer o vestibular utilizando a nota do Enem, esse número tem crescido, professor? Não, de maneira geral esse número tem se mantido estável. Ocorrem algumas oscilações em alguns cursos, em algumas edições pode ocorrer um aumento desse percentual, mas o percentual, na média, ele situa-se no mesmo percentual que nós destinamos às vagas, ou seja, 15% dos candidatos normalmente optam pelo Enem. Claro que, como eu disse, pode existir alguma variação de curso para curso em alguma edição. Um destaque do mercado atual é a graduação tecnológica. Quais os investimentos da PUC Minas nessa área? A PUC tem ofertado, hoje nós temos 6 cursos de graduação na modalidade tecnológica. Nós acreditamos que na medida que o mercado conseguir entender e absorver esse tipo de graduação, esse tipo de curso, a tendência é que isso vá crescer, não só na PUC, mas em todas as outras instituições superiores. Professor, com o crescimento dos aparatos tecnológicos, as redes sociais tornaram-se verdadeiros depósitos das mais variadas informações. Um exemplo disso aconteceu na última edição do Enem, quando vários candidatos foram eliminados por terem postado fotos dos gabaritos e dos testes da prova. Como que a PUC Minas tem feito para se prevenir e evitar esse problema no vestibular? Bom, a PUC, na verdade, usa alguns critérios de segurança um pouco diferentes. Por exemplo, nós não disponibilizamos o caderno de questão para os candidatos. Essas questões depois elas são publicadas, mas no momento em que elas são resolvidas pelos candidatos, o candidato não pode levar esse caderno para casa. Então nós acreditamos que isso é algo que vem a coibir também. Na verdade, o fato de serem postadas questões e gabaritos nas redes sociais não configura exatamente uma quebra de sigilo. Mas nós estamos atentos, porque nós sabemos que as tecnologias, vamos dizer assim, para o mal, elas sempre avançam um pouco mais rapidamente do que aquelas tecnologias que visam manter a lisura e o espírito de justiça no processo seletivo, né? Em relação ao curso de medicina e também às engenharias, cursos que tradicionalmente são muito concorridos nos vestibulares da PUC Minas, a expectativa é que eles se mantenham no topo das disputas e das concorrências, professor? A proporção exata, nós vamos divulgar, a proporção de candidatos por vaga, nós vamos divulgar no próximo domingo, logo após o encerramento das provas. Mas a gente já tem alguns indicadores de que o curso de medicina e os cursos de engenharia, eles têm se mantido como alguns dos cursos mais procurados. Mas nós não podemos esquecer também que ao lado desses cursos nós temos os cursos de Direito e mais recentemente nós tivemos um crescimento e temos tido um crescimento dos cursos de Arquitetura e também de Odontologia. Pois é, professor, nós sabemos que provas vestibulares são momentos sempre tensos na vida de muitos estudantes. Quais as dicas mais importantes o senhor gostaria de dar para os candidatos que estarão aqui no domingo passando por esse processo seletivo? Bom, inicialmente, dicas eu diria, um pouco mais concretas. Quer dizer, que eles não se esqueçam de nenhum documento, que eles não se esqueçam de levar um documento de identidade, que é importantíssimo, só levem aquilo que for permitido, não fazer uso de equipamentos proibidos, como telefone celular, relógios digitais e congêneres, e que aqueles candidatos que não receberam o cartão de inscrição, que eles procurem emiti-lo através do nosso portal, www.pucminas.br. E no mais,
é que aqueles candidatos que eles precisam ter na cabeça de que no momento da prova o que é testado não é apenas aquilo que o candidato guardou, memorizou e acumulou de conhecimento, mas são testados também a capacidade de abstração, a capacidade de interpretação do candidato. Então é muito importante que o candidato, além de estar bem preparado, que ele no momento da prova ele esteja bem descansado, que ele esteja em boas condições físicas e mentais, porque ele vai ter que demonstrar habilidades que vão ser testadas exatamente no momento da prova. Então, se ele estiver cansado, mal alimentado, se ele estiver sentindo algum problema físico, então ele não vai estar nas suas melhores condições para responder. Professor, em poucas palavras, por que estudar na melhor universidade privada do Brasil? Na verdade, as próprias pesquisas já nos demonstram isso. Os levantamentos realizados, eles dizem que o mercado de trabalho valoriza muito aqueles profissionais que são formados pela nossa instituição. Então, nós acreditamos que o grande diferencial da PUC Minas seja exatamente esse. Nós ofertamos uma formação que privilegia especialmente o mercado de trabalho. Ok, muito obrigado pelas informações e boa sorte para todos aqueles que estarão aqui tentando uma vaga na PUC Minas no próximo domingo. É o que nós todos desejamos. Ok. Essa edição do Espaço PUC chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Participe! E se você perdeu essa ou outras edições do programa, não se preocupe. Basta acessar o nosso canal na internet. O endereço é youtube.com/PUCTVBH. Amanhã o nosso encontro é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde. Edcarlos Edésio e eu estamos de volta em mais uma edição do Repórter PUC. Nós esperamos por você. Obrigado pela sua companhia e até lá!